Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kíssila e hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 216º dia, seguindo com o livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1, ao capítulo 36, versículo 23. Iniciamos o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, ao versículo 17. Salmos capítulo 27, versículos 1 ao 6 e Provérbios capítulo 20, versículos 20 e 21. Amados, e como nós já tínhamos conversado, ao início de cada leitura de livro, nós iremos fazer uma pequena introdução no contexto em que ele foi escrito. Hoje iniciamos a leitura do livro de Coríntios, que foi escrito pelo apóstolo Paulo sob a inspiração do Espírito Santo, há cerca de 55 depois de Cristo. A carta foi escrita à igreja que Paulo havia implantado na cidade de Corinto. E hoje começamos a leitura do livro de Coríntios, que foi escrito pelo apóstolo Paulo sob a inspiração do Espírito Santo, cerca de 55 depois de Cristo, durante a sua terceira viagem missionária, enquanto estava em Éfeso. A carta foi escrita à igreja que Paulo havia plantado na cidade de Corinto, uma das mais importantes cidades do Império Romano, conhecida por seu comércio, riqueza e por sua imoralidade e idolatria. Corinto era o centro da luxúria e prostituição religiosa. O templo de Afrodite dominava a cidade. Filosofia e sabedoria humana também eram a influência grega muito forte presente. Divisões sociais profundas entre ricos e pobres. Então ali a igreja enfrentava os mesmos problemas da cidade, e por isso Paulo escreveu uma carta com um tom pastoral, corretivo e profundamente amoroso, chamando os irmãos de volta à santidade e à unidade. Coríntios foi escrito em duas fases. No primeiro livro de Coríntios, ela foi escrita como uma resposta aos problemas urgentes que haviam surgido na igreja. Divisões internas, imoralidade, desordem no culto, confusão sobre dons espirituais e dúvidas sobre ressurreição. Já em 2 Coríntios, que foi escrita com algum tempo depois, quando Paulo percebeu que a sua autoridade apostólica estava sendo desafiada por falsos mestres e irmãos desobedientes. Então ele escreve uma carta para defender o seu ministério, restaurar relacionamentos e mostrar o seu coração pastoral. Então, esse é o livro que nós iremos iniciar a leitura hoje. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 2 Crônicas, capítulo 35, versículo 1, ao capítulo 36, versículo 23. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo que Salomão, filho de Davi, rei de Israel, construiu. Vocês não precisam mais carregá-la nos ombros. Agora sirvam ao Senhor, o Deus de vocês, e ao seu povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, que haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa, santifiquem-se e façam preparativos para que os seus irmãos comemorem a Páscoa segundo a palavra do Senhor, dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, os seus irmãos
Semaías e Natanael, e também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço e os sacerdotes se puseram nos seus lugares com os levitas, pelos seus turnos, segundo a ordem do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiravam a pele dos animais. Puseram de parte o que era para os holocaustos e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés, e assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas e caldeirões e em frigideiras, e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes filhos de Arão se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões, não necessitaram abandonar o seu serviço, porque os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebravam a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Nunca se celebrou uma Páscoa como esta em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou, com os sacerdotes e levitas, e com todo o Judá e Israel, que estavam ali, e com os moradores de Jerusalém. Foi no 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada essa Páscoa. Depois de tudo isto, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Quemias, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele dizendo: O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino com o qual estou em guerra. E Deus disse que me apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua. Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos à palavra que Neco lhe havia falado da parte de Deus, e foi lutar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram-no para o segundo carro que ele tinha e o transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até o dia de hoje todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias. Isso se tornou um costume em Israel, e essas lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e as suas obras de misericórdia, segundo está escrito no livro, na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém,
e mudou o nome dele para Joaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Joaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim, filho de Jeoaquim, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu o coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes, por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. Por isso o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou, até que os 70 anos se cumpriram. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o reino e que pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto.
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Livro de Salmos, capítulo 27, versículos 1 ao 6. Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora se exalta minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículos 20 e 21. Se alguém amaldiçoa seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada.